Eu lembro que há uns 4, 5 anos eu estava vendo uma manifestação democrática pedindo, e nas faixas lá que tinham, eram movimentações bem posicionadas à direita, uma das grandes faixas colocadas em volume era pedindo intervenção militar já. Assim, meu Deus, que contraditório. Isso é possível numa democracia, né? Você vai pra rua para pedir uma intervenção onde você nem o direito de fazer o que você está fazendo, você terá. Então isso chega a ser, com todo respeito, burro do ponto de vista funcional da pessoa, né? Você está indo através do direito que você tem e pedir para ter algo que não permitirá aquilo que você faz. Então é um tempo difícil, Mas o que eu acredito é que como é que você sai disso? Você primeiro não pode retroalimentar, que isso é um erro também que se comete. Você tem uma parte de democratas que retroalimentam esses discursos porque tem um bom viés de repercussão eleitoral. Então, principalmente nas eleições proporcionais, deputado, vereador, você alimenta isso porque esses nichos se retroalimentam. Mas qual é o problema? Você tem a maioria dos problemas e das soluções não estão nessas pontas, nem na ponta da esquerda, nem na da direita. E a governabilidade também não está nessas pontas. Você não governa com a direita radical, nem com a esquerda radical, você não governa. Não é que você não governa, você não tem maioria para governar. Se eu pegar estritamente quem pensa desse jeito, não governa. Então... O que você chama de esquerda radical? Desculpa te interromper. Seriam posições mais extremadas, que você não aliancistas, que você não compreende que às vezes é preciso você ceder de um lado para garantir uma conquista do outro. Então você olha, por exemplo, sei lá, a posição de alguns partidos, sei lá, exemplo do PSOL, que deve ter uma posição que é tudo bem, é o que eles defendem, é o que eles constroem, tem todo o direito e legitimidade de fazer. Agora, você imaginar que você vai ter governabilidade para governar uma cidade, um país ou um grande estado a partir de uma posição dessa, você vai ter que ceder de alguma forma. Então, é como se a tese que você defende, ela não se sustentará numa governabilidade prática no sistema de hoje do Brasil. E esse é o grande desafio. Ô, João, sabe o que... Eu estou pensando alto aqui, e aí você fala assim, não quero falar disso, também não preciso. Mas... O problema é que E quando Tabata, sua namorada, esteve aqui, nós conversamos sobre isso. Estou falando da Tabata, sua namorada, não é porque é namorada, é porque ela é uma política importante em São Paulo. Né? No Brasil. Aliás, essa entrevista teve uma excelente repercussão. Houve cortes da Tabata, tem mais de 1 milhão de views. Foi muito bem. João, o problema é o seguinte, é que essa extrema esquerda que fala essas coisas, ela repercute muito pouco. Feliz ou infelizmente. O fato ela não é antidemocrática. E ela não é antidemocrática no sentido de que ela não prega golpe de Estado. Não prega golpe de Estado. A extrema-direita, essa repercute muito. Nós vimos uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro dizendo o seguinte... Sobre a qual você escreveu muito bem. A Folha de São Paulo. Muito obrigado, senhor. Folha de São Paulo, entrevista... Sei que a minha opinião não importa. Ele disse o seguinte, o candidato para ter o apoio do meu pai precisa se comprometer com o indulto. Não só. Com a imposição do indulto. Tem que ditar o que o Supremo vai dizer. E aí o jornalista disse, mas isso o Supremo falar que é inconstitucional. Por que é? Ele disse, aí tem que usar força. Ele está defendendo um golpe em 2027. É isso. Isso é muito grave. Ele está defendendo um golpe em 2027, nos bons tempos lá da democracia, quando ela foi reconstruída com a volta do seu bisavô, etc. Isso dava conselho de ética. O cara, e não se fala em golpe na entrevista, embora ele tenha falado de golpe. Porque se o Supremo diz, não vale o indulto, aí diz, infelizmente terá de ser a força. Quem vai ser a força? E nessa perspectiva, terá sido eleito um presidente lá deles, ou a Michele. Nós vamos apoiar quem quer que cale a boca do Supremo. Mas aí terá que ser um militar, né? Quem é que vai? Não vai o presidente da República ir lá encher o Xandão de bolacha. O Xandão, inclusive, trainer, é forte. Não, tem que ser milico para ir lá atropelar o Supremo. Quer dizer, não existe essa... Às vezes me incomoda um pouco quando se cria uma espécie de similaridade ou de correspondente oposto. Porque a extrema-esquerda, ela é irrelevante no Brasil do ponto de vista do jogo. Talvez, não sei se em Pernambuco pode ser um pouco mais relevante, mas no Brasil não é relevante. Agora, a extrema-direita é relevante, porque ela está aí, ela é forte. Mas qual é a minha tese mais para o curto prazo? Primeiro, se o Brasil fosse tratado como se governa uma cidade, talvez você tivesse uma capacidade maior de enfrentar esse discurso ideologizado de forma extrema ou autoritário. Porque você consegue mostrar resultado concreto. E é isso que eu acho que o governo tem que fazer. Não adianta o governo entrar nessa tese de disputar narrativas, por mais que você tenha a posição contrária ou não, mas você não pode disputar uma narrativa ideologizada, porque a maioria da população pende do ponto de vista ideológico para um caminho mais conservador.
Então, isso pode mudar, mas hoje o fato é esse. Então, Também em Recife. Também no Recife. No Recife ainda não. Mas se você olhar... Ainda é um pensamento majoritariamente, digamos, centro-progressista, você acha? Não, veja, a minha visão é diferente. Você sempre... Depois eu volto para esse ponto, mas Sim, você sempre devolve... sempre foi avaliado de forma... política eleitoral, você assim, traça uma linha na Bahia, da Bahia para cima, com exceção de alguns estados do norte, você tem uma posição mais para a esquerda, da Bahia para baixo, mais para a direita, certo? Eu acho que hoje você tem uma diferença que são as regiões metropolitanas. Tá. Então, os rincões do Nordeste estão mais para a esquerda, os rincões do Sul mais à direita. Mas as regiões metropolitanas têm uma posição muito parecida. Por quê? Porque os problemas Parecida urbanos à direita, estão tá dizendo. puxando hoje mais para a direita. Mais pra Por quê? direita. Porque você tem os problemas urbanos muito parecidos. Por que é isso? Porque o problema da violência urbana, que é um grande problema de qualquer metrópole brasileira, qual é a pauta que a esquerda está oferecendo à segurança? A direita também não oferece, tá? As pautas que tem são factoides que tiram o discurso. Redução de menoridade, porte de arma, nada disso é política estruturada de segurança. Mas isso tem que ser enfrentado. Então, aí é que vem o ponto. Eu acho que a grande defesa da democracia hoje não é você apenas falar o que é democracia, até porque fora desse estudo, se a gente for fazer uma pesquisa aqui na rua, perguntar, principalmente no ambiente onde está a maioria da população brasileira, para você o que é democracia. A democracia vale de quê? Qual o significado da sua vida? As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem o seguinte, como é que a minha vida melhora, como é que tem alguém governando que cuida da minha vida. Então, a gente precisa fazer com que a democracia entregue mais. E aí, principalmente a esquerda e o campo progressista precisa ter a capacidade de fazer essa leitura e não ir por esse discurso do enfrentamento, que é o que eles querem, que eles têm vantagem na rede, que eles têm vantagem nessa tese estridente. Então a gente tem que ir para a tese do mundo concreto, porque quando eles tiveram a oportunidade de governar o Brasil, o que é que eles fizeram de estruturante nesse último governo para o Brasil, do ponto de vista de infraestrutura, de política de transformação digital, de capacidade de desenvolvimento regional, de pesquisa e desenvolvimento, de fortalecimento da academia brasileira, nada. Absolutamente nada, mas... Então, a gente tem que ir para esse campo do concreto, e é que muitas vezes não se está indo. Eu vou fazer a pergunta agora para o engenheiro que fez a metáfora brilhante, que eu até vou adotar. Vou te dar crédito, quer dizer, no primeira vez, depois não dou mais. É isso. É só a primeira. Aí eu já falei que é do João. Que é a questão da reforma, da deformação plástica e da deformação elástica. Adorei isso. Sim. Né? Que vem lá da engenharia, né? A deformação elástica, tudo bem, vai e volta. A plástica vai e não volta. Isso. Mas pelo raciocínio que você fez, se reelegeu com quanto mesmo? 78%. Deixa eu lhe dar um dado. Rapaz, é bom, hein? Deixa eu só lhe dar um dado. Eu vou lhe dar um dado aqui, porque eu acho que é importante. Como hoje se diz, né? Eu acho que eu tenho um espaço de fala para falar disso, porque eu passei por isso. Eu fui eleito em 2020, eu tive 56% dos votos no segundo turno. A maior votação da história do Recife no primeiro turno havia sido 56%. Recife não é uma terra feita para dar voto a muita gente. Então, dá muito voto a alguém, na verdade. O recorde era 56%, eu tive 78%. Na primeira eleição, eu tive 56% dos votos válidos no segundo turno e tive 30% dos votos totais. Todo dia eu acordava e lembrava que eu não tinha tido o voto da maioria. Quem quer constituir maioria trabalha para juntar e não para dividir. Trabalha para trazer quem pensa diferente, para acolher quem não votou em você e que pode passar a votar. Eu gastei minha energia muito tempo trazendo pessoas que não concordavam, que não votavam, que tinham desconfiança, para trazer para perto. Na semana final da eleição, no nosso último tracking, eu tinha 80% dos votos, na pesquisa, né? 80% do voto dos evangélicos, 94% dos votos dos eleitores de Lula e 65% dos eleitores de Bolsonaro. Eu disputando pelo PSB e meu vice pelo PCdoB. Então, tem como fazer. Agora, se eu tivesse adotado uma postura de não querer fazer uma aliança ampla, não trazer o centro da população para perto, porque quando não é trazer os partidos do centro primeiro, eles vêm. Tem muitos quadros bons, tem partidos bons, mas você precisa fazer uma aliança com a população, depois a política vem. Eu não teria conseguido construir esse resultado. Agora, eu acho que o que está se passando hoje no Brasil, inclusive com o próprio o desafio do governo do presidente Lula, é não entrar na pauta dos outros, é fazer a sua pauta. E a pauta tem que estar num ambiente mais amplo.
mais amplo, porque o dever de construir a maioria é primordial para ganhar uma eleição. Só ganha, você pode ser a pessoa mais convicta do mundo. Se você não tiver a maioria dos votos, você não ganha a eleição. Isso. A pauta do Lula, eu vou querer discutir isso com você. Mas é brilhante o moço. Até porque ele tentou até evitar minha pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim. 78%, é isso? Sim. Então você conversou com a direita também. Conversei, claro. O que você falou para a direita que ela disse, eu vou votar nesse moço? Aí é que tá. Eu falei... Ou você a educou? Você não falou nada, você não prometeu nada, você só a educou. Eu falei a minha pauta, que eu sei que tem convergência com a pauta da direita. Que é qual? Mas eu não fiz a cartilha puro sangue que a direita faz, porque não precisa. E porque... a imensa maioria dela eu também não acho que deve ser plataforma eleitoral. Qual é a sua e qual é a puro sangue? Veja, a puro sangue diria se você for fazer um debate ideologizado, tá? Então, todas as pautas de gênero, enfim, de costume, de não sei o quê. O problema do Brasil, de uma cidade de gestão, isso é importante, você tem que ter convicção sobre isso, mas não é isso que define o que você vai fazer de investimento na cidade e o quão você cresce nessa área. Então, por exemplo, o que é que eu vou dar um exemplo do que eu acho, que é meu sentimento em relação à população evangélica. Primeiro, eu tenho uma relação de contato e de amizade com diversos líderes evangélicos, diversos. Eu frequento o aniversário, eu tô lá na celebração de Natal, eu tô presente numa ação solidária que eles fazem, que é sempre muito grande. Eu os recebo na prefeitura, eu tenho um grupo na prefeitura para cuidar de questões administrativas correlatas. Você tem igreja... Mas isso a questão de religiões e tal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você tem uma igreja que tem 500 unidades em Recife, certo? Nenhuma empresa da cidade tem 500 unidades, filiais, franquias dentro de uma cidade. Você tem um entrave burocrático gigante. Então, você tem um entrave burocrático de licenciamento, cobrança de IPTU, taxa de lixo, regularização desses equipamentos. O simples fato de você sentar e falar, a organização Prefeitura do Recife deseja sentar com a organização igreja para poder entender toda a parte administrativa, o que é que está acontecendo, se está funcionando, o que é que a gente pode melhorar, o que é que vocês têm de crítica. Só o fato de você fazer isso, Reinaldo, você está tratando uma entidade de forma digna e você está criando uma relação de proximidade com correção, com decência na relação. Isso gera confiança. Então, por exemplo, população evangélica. Ninguém é só evangélico, concorda? Você é evangélico, aliás, mas você mora em algum lugar. A frase é brilhante. Você mora num local, você tem uma família, o seu parente estuda, você tem uma praça. Então, vamos lá. Eu pego lá o Ibura, que é uma periferia que tem muito evangélico na cidade. Ibura é um bairro? É um bairro. Eu cheguei a ter 93% dos votos nesse bairro. E não tem nenhum local do Recife que tenha mais evangélico do que no Ibura. Mas vamos lá. Eu cheguei lá, eu fiz um Compaz, um centro comunitário da paz. Por sinal, o nome é Paulo Freire, do Compaz. Que, por sinal, é a pessoa que a direita mais demoniza no Brasil, na história e não sei o quê. Mas tá sem lá. nem entender o que é. Mas não entende. Sem nem entender quem é esse brilhante. Mas quando ele entra num super equipamento premiado pela ONU, que tem o nome Paulo Freire, ele vai achar Paulo Freire bom, né? Porque é o nome do Compaz. Intelectual brasileiro mais citado no mundo. No mundo. Então, vamos lá. Ele tem um Compaz. Aí nós fizemos mais de 50 milhões de investimento de proteção de encosta na área. Nós construímos a segunda praça da infância da cidade, que é uma praça super moderna nessa área. Nós fizemos mais de 2.000 vagas de creche nessa região. Nós expandimos a cobertura de saúde, nós reformamos as unidades, nós fizemos mais de 300 escadarias nessa área, nós fizemos um investimento enorme nessa localidade da cidade. Então, tudo isso foi feito, certo? Então, a pessoa que está lá, ela sabe que, o prefeito aí está trabalhando. Vamos lá. Quando chega, faltando ali 10, 15 dias para a eleição, digamos que o pastor de determinada igreja diga, olha, tá chegando a eleição, eu não vou falar de eleição, eu não vou dizer em que vocês têm que votar, agora vocês não podem votar, pode votar em quem quiser, só não vote quem é contra Deus ou quem é contra a igreja ou quem vai acabar com a igreja. Aí você tem que ter feito, meu amigo, uma trajetória para, se essa pessoa tiver dúvida que vota ou não em você, ela vai dizer assim, ele não é evangélico, ele não é da minha igreja, mas eu tenho certeza que ele é amigo da gente, ele não vai fazer nada contra a minha igreja. Então, as pessoas têm que ter convicção de que você não vai
atuar contra a igreja dele. João. Isso, para mim, é o que você sela o voto. Agora, dá trabalho fazer isso, mas é a única forma que eu acredito que eu consegui chegar até 80% do voto da população evangélica sem fazer a cartilha clássica e tendo a confiança deles. Aquele que você está falando é homofobia, transfobia. Mas me desculpa, mas vamos lá. Desculpa aqui para fazer um pouco o papel do advogado do diabo. Isso é mais factível quando você tem ocupa uma posição de gestor. Quando você não ocupa apenas uma posição de gestor, mas o formulador de políticas públicas no âmbito nacional, e você certamente um dia vai ocupar essa posição, você vai se deparar com interesses hegemônicos de uma elite econômica que pensa em primeiro lugar em si, segundo lugar em si, terceiro lugar em si, quarto lugar em si, quinto lugar em si, que uma vez confrontados vão determinar o alinhamento de canhões de comunicação para te demonizar. Uma coisa é você ter de resolver problemas que são consenso. O problema de saneamento básico é consenso, o problema de arruamento é consenso, o problema de iluminação é consenso, o problema de segurança do município é consenso. É consenso. Mas, por exemplo, o combate a privilégios de setores econômicos, de subsídios, de toda sorte de benefícios a setores econômicos que se afirmaram ao longo da história desse país, uma vez contrariados, vão determinar uma narrativa quase que consumada pelos meios de comunicação contra você. E isso, obviamente, alimenta, para falar em alimentação e retroalimentação, alimenta o discurso dos seus opositores. Ou alimentará o discurso dos seus opositores. Pouca gente, eu não estou aqui fazendo a defesa do Lula, vocês poderiam fazer até melhor do que eu, mas pouca gente fez por Forças Armadas como Lula. Pouca gente fez por pobres e miseráveis nesse país como Lula. Pouca gente... Pelo agro, pela indústria. Se engajou com menor empenho pela pauta identitária como o próprio Lula. Ele não é um identitário. Zero. É um zero identitário. Mas sabe o que... E só para completar a minha pergunta, por que contra o Lula? Ou por que tamanha resistência contra o progressismo na presidência da República? Eu acho que você vai enfrentar essa resistência o dia que você estiver lá. E eu torço para você estar. Tô falando aqui para todo mundo. Obrigado. Eu vou votar. Eu também. Eu vou votar porque ele tentou evitar até uma pergunta minha, porque ele já se antecipou. Não, mas eu acho que você vai enfrentar a mesmíssima resistência, como seu pai também ia. Eu acho que não é fácil, assim como eu enfrento também, claro. Você tem recortes específicos. Quando eu olho, por exemplo, o maior recorte da minha votação no Recife, eu ainda diria que é renda. Então você tem um reconhecimento muito maior da baixa renda no trabalho que eu faço. Os mais pobres votaram mais em você proporcionalmente. Porque 70% do que eu investi foi na periferia. Claro. Então é isso, a história... eu faço parte... As suas escadas fizeram um baita sucesso. Eu faço parte de uma linha política que eu tô aqui para defender e cuidar de todo mundo, mas eu tenho que fazer mais por quem precisa de mais, ponto. É assim que nos anos 60 a Rádio foi prefeito, por aí, eu também estou aqui, mas isso não me impede de conversar e de fazer por todo mundo, e trazer também quem não estava no primeiro momento. Mas nesse ponto específico, enquanto você falava, eu pensava, como é que eu tento de forma sintética responder a isso? No início vai parecer um pouco contraditório, mas a gente vive um tempo do símbolo e do concreto, certo? Uhum. Onde o símbolo vale muito e o ato concreto também vale muito. Sim. E na minha visão, você tem tido um sinal trocado disso muitas vezes pelo governo federal. Você tem um sinal trocado. Por exemplo, vocês têm dúvida que o presidente que mais abriu o mercado global para o agro brasileiro foi o presidente Lula? Não. Nenhuma. Só pronto. Com o Vietnã... Então, isso é concreto, certo? Isso é concreto. Concreto. É concreto. Aí ele faz o mais difícil, que é o concreto, mas aí ele manda o símbolo para o agro errado. Que aí ele vai falar mal do agro, aí ele vai falar mal de alguma coisa. O pontual. Mas aí, esse simbólico, derrete o concreto que foi feito. Derrete o concreto. Então, você tem muito sinal trocado, muito sinal trocado. Você faz por uma categoria, mas você manda um sinal simbólico que não é para ela. E vice-versa. E isso tem atrapalhado muito. Na minha visão, você tinha que fazer uma agenda direcionada para esse público. Porque o que é que acontece? Não é só... Você sempre, o seguinte, vai disputar uma eleição. Você consolida o que você tem, você vai atrás do indeciso e depois vai atrás de quem não está com você. Mas é preciso, no tempo de hoje, você tem que amenizar o detrator.
Então, se você for olhar de forma geral, talvez, voltando mais uma vez, a população evangélica e o agro são detratores do presidente. São. Então, você precisa ter uma pauta para amenizar isso. Não é você converter, você chegar lá, não, eu vou converter eles para serem meus eleitores, não. Mas só o fato de ele não ter um gosto ruim, um ranço ali, já ajuda. Então, eu diria que hoje está se errando o que é o simbólico, o que é o concreto. Mas eu não acho também que uma democracia não é um totalitarismo, né? Então não é para ninguém ser unânime. Inclusive, você tem que ter oposição, e a oposição é parte fundamental de uma democracia. Mas você precisa ter uma capacidade de construir maioria. E é preciso, quem está na cadeira do governo, construir isso.